Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlia e vocês estão na Felicidade Clandestina. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Matei Minha Mãe, do Anderson Félix. Ele é um livro da Cotter Editorial e eu achei essa edição lindíssima, gente. Olha só que lindo, isso daqui tem tudo a ver com a história, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Ele não é um livro muito grosso, ele tem um espaçamento muito bom, muito confortável de ler. Enfim, só para vocês conhecerem um pouquinho da edição, que eu não sei se vocês conhecem. O Anderson Félix nasceu em 1983, em Florianópolis. Ele é professor de português há mais de 10 anos e ele já escreveu contos, romances e até curta-metragens. Só pra gente conhecer aí um pouquinho do que eu sei aí sobre o nosso autor. Agora vamos um pouquinho para a história, né? O livro é um relato do Samuel, né? Ele tá já no futuro escrevendo sobre o que aconteceu no passado dele, numa forma meio que de diário, de um diário de memórias dele, para contar uma parte da vida dele que marcou, que foi importante, né? A psicóloga pede para ele escrever numa forma dele tentar revisitar esses sentimentos dele através da lembrança, né? Então a gente vai ver ele colocar isso em palavras e escrever pra gente a história dele. Então a gente conhece aqui no livro um Samuel de 15 anos que mora com seu pai e com seu irmão no interior de Florianópolis. E o livro ele vai transportar a gente para os anos 90, mas para um cenário de pobreza, né, de muitas dificuldades financeiras ali, que a gente vai ver bem ao decorrer da nossa história. Em vários momentos a gente esbarra nesse tema da pobreza, né, das dificuldades. Então vamos pensar um pouquinho no título, né? Matei Minha Mãe. A mãe do Samuel, na verdade, ela morreu atropelada. E ele se culpa muito pela morte dela, né? Ele de alguma forma se responsabiliza, mas isso é uma coisa que a gente só vai entrar em contato do porquê, toda essa responsabilidade que ele dá a si mesmo para esse fato no decorrer da história. E eu vou tentar não falar sobre isso aqui para também não ser um spoiler para vocês, porque eu acho interessante descobrir isso na medida em que você vai lendo o romance, né? O livro ele vai trazer uma linguagem muito real, mas muito bruta também, né? É tipo um choque pra gente às vezes, com muitas gírias, muitos palavrões. Mas de alguma forma essa linguagem ela justamente faz a gente se aproximar do personagem de uma forma muito forte, assim, eu me sentia na cabeça do Samuel. Ele também é um personagem que é viciado em masturbação e isso vai ficando claro ao longo do livro pra gente porque acaba sendo uma forma dele reviver a culpa dele, reviver o trauma com relação à morte da mãe, mas também de se punir com relação a isso, né? Isso a gente vê muito nas páginas ali do livro. Ele é um personagem muito cheio de camadas também, né? Muito tridimensional, você consegue... porque no início parece uma imagem estática, mas depois você vai vendo isso se modificar. Todas essas camadas do Samuel que vai aparecendo conforme ele vai conhecendo pessoas, né? Vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas é muito interessante a forma como o autor ele vai construindo esse personagem que é o Samuel, que é um personagem forte demais. Ele tem uma relação muito difícil com esse pai, que é um pai muito ausente, que parece que desde que perdeu a mãe, é como se a família tivesse perdido a liga, né? O que unia eles ali. E o que vai fazer um pouco essa união ali e que vai dar algum tipo de afeto, uma troca afetuosa com o Samuel é o irmão dele, né? O irmão mais velho. E eles tocam instrumentos juntos, né? O irmão dele ensina algumas coisas pra ele. Então, ele tem muito carinho por esse irmão, apesar de carinho não ser uma palavra que o Samuel usaria. E por isso que vai ser tão difícil o que acontece a seguir, né? O irmão do Samuel vai desaparecer, né? Ele e a namorada vão sumir. E as pessoas vão ficar procurando eles e tudo mais, até um momento em que um dos vizinhos, né, o irmão da namorada do irmão dele, isso fez sentido? Acho que fez, né, o irmão da namorada do irmão dele. O irmão do Samuel tem uma namorada e o irmão dessa namorada, ele quer satisfações, né? Quer tirar satisfações com o Samuel, do que aconteceu, pra onde o irmão dele foi, pra onde ele levou a irmã. E isso é muito complicado. Samuel vai se deparando com essas coisas, com essa agressividade desse rapaz. E ele decide ir em busca desse irmão, né? Sair numa jornada em busca desse irmão. É importante te falar que esse romance é um romance de formação, né? Então ele tem toda uma jornada aí dentro dessa busca que ele vai cumprir, né? E é uma jornada também de autoconhecimento do próprio protagonista. E nessa busca dele pelo irmão, a gente vai entrar em contato com alguns outros personagens, né? O Samuel, ele tá sem recursos, né? Ele vendeu algumas coisas, ele pegou o salário dele no lugar, que ele tinha trabalhado por um tempo, mas ele não tem muitos recursos, né? Como a gente falou, a família dele é uma família pobre. Então, como que ele vai se manter nessa busca, né? Sem que ele não vai estar trabalhando, nem nada, de onde vai vir esse dinheiro?
Então ele acaba, né, nesse momento sem recurso nenhum financeiro, encontrando um morador de rua, né, que é o Ulisses. E o Ulisses vai ajudar muito o Samuel nessa sobrevivência dele ali, e de uma forma muito precária, mas e muito difícil, né? Que a gente vai ver. É quase como uma jornada do herói em que o herói precisa ir para baixo antes de ir para cima, sabe? Não sei se faz muito sentido para vocês, mas eu vi muito isso, né? E ele vai ter que entrar em contato com toda essa dificuldade, né? Ele vai ter que passar por dificuldades para poder se encontrar, para poder saber quem ele é, né? Quem é o Samuel. E eu acho que a gente acaba sabendo muito sobre quem é ele conforme ele interage com os personagens secundários, né? Ele dá pistas de quem é ele numa interação ou outra com determinados personagens. Então a gente vai conhecendo, a gente vai vendo todas essas camadas aí do Samuel conforme ele vai interagindo e se conectando com outras pessoas, né? O que ele vai deixando transparecer nesses contatos que ele faz. O livro ele tem uma crítica muito mordaz aí à sociedade da época, né? Ao machismo. E a gente vai ver isso, como isso perdura até hoje, né? Como muitas das críticas que ele faz no livro que se passa na década de 90, perdura, né? E tá aí, a gente está enfrentando todas essas problemáticas hoje. Então o livro é muito atual. Em determinado momento da nossa história, né, o Samuel ele vai ganhar um livro de presente. De presente não, mas assim, uma personagem vai perguntar para ele se ele já leu o livro A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, e ele vai falar que não. Ela vai falar, então pega aí. E a gente não sabe, obviamente, se ele leu ou não, né? Mas eu achei interessantíssimo o autor trazer esse elemento do A Hora da Estrela, porque a Macabeia, né, nossa personagem principal em A Hora da Estrela, ela também é uma personagem muito à margem da sociedade, né? Ela é uma personagem que também está em busca de respostas, que também está numa jornada aí de autoconhecimento. E eu achei que deu um brilho a mais na história, assim, A Hora da Estrela, né? Mas literalmente aparecer esse elemento desse livro, né? Eu falo mais um pouquinho sobre A Hora da Estrela num vídeo que tem aqui no canal, então dá uma conferida, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Mas eu acho muito interessante também o autor trazer esse elemento da Hora da Estrela, porque de alguma forma ele traz essa questão da leitura, né? Da importância da leitura, que o Samuel não lê, né? Então é interessante porque pela leitura, né, aquela identificação que ele pode ter com a Macabeia, né? Aquele contato que ele pode ter com ele mesmo através do contato com o outro, né? Através da leitura, de você viver a vida do outro e entrar em contato consigo mesmo. Então eu achei isso muito bonito, a forma como o autor colocou, assim. É uma informação que ele não se demora muito no livro, mas que de alguma forma me tocou quando eu li. Queria falar um pouco sobre alguns aspectos aí da narrativa, né? É uma narrativa muito envolvente, mas ela também é muito dura, muito crua e muito visceral, assim, não tem papas na língua pra falar. A gente entra em contato com o íntimo, com a verdade mais íntima do Samuel, né? E isso às vezes pode incomodar, né? Pode doer, pode botar um dedinho na nossa ferida. Inclusive essa questão da masturbação às vezes é um pouco incômodo pra gente, tá lendo e tudo, mas assim, faz parte, é importante pra história a forma, né, como o autor constrói isso e como ele mostra pra gente todas as facetas desse personagem. E por isso eu acho que é um livro brilhante, né? Ele coloca a gente frente a frente com esse personagem, com todas as camadas desse personagem, quase como despindo esse personagem pra gente, falando, olha, esse aqui é o Samuel, né? E como ele pode ser qualquer um, né? Como ele pode ser qualquer adolescente daquela época, dos anos 90, mas também como ele pode ser qualquer adolescente hoje, né? Se escondendo aí, porque ele fala muito com palavrões e tal, mas ele se esconde um pouco atrás dessa linguagem vulgar, dessa linguagem bruta. Ele se esconde um pouco atrás disso, né? E em alguns momentos ele deixa isso transparecer no livro, a gente vê que não é muito assim. Então eu acho isso muito interessante que o autor conseguiu fazer. Eu gostei tanto do livro que eu li super rápido, né? Eu acho que em 2 dias eu já tinha terminado. Além dessa jornada filosófica, a gente também tem aquela pitadinha assim de mistério que é do desaparecimento do irmão, então a gente fica um pouco assim envolvido querendo descobrir o que aconteceu, né? Então tem um pouco dos dois. E eu acho que ele é um ótimo livro para tirar a gente daquela ressaca literária, mas principalmente para tirar a gente da zona de conforto. Eu acho que qualquer zona de conforto que você tenha, esse livro ele vai te tirar, porque ele te faz olhar de uma forma diferente para a vida e para as pessoas. Então eu acho que ele é importante, ele é um livro importante e eu recomendo demais. Então é isso, gente, essa foi a resenha do Matei Minha Mãe, do Anderson
Anderson Félix. Tenho feito isso, né, as resenhas todas que eu gravei hoje, eu esqueci de ficar mostrando o livro ao longo da resenha, mas isso cansa um pouquinho. Então, vocês já viram a capa, né, mostrei pra vocês um pouquinho da edição por dentro, tá muito bonita, eu gostei demais. Eu gosto dessa coisa meio simples, meio minimalista, mas que diz muito, né. Então, como eu falei pra vocês, a mãe do Samuel, ela morreu atropelada, né? Eu não sei se foi a intenção, mas com certeza foi. Isso aqui parece um asfalto, né? Uma faixa de pedestres, né? E o título aqui, enfim, eu achei muito interessante a forma como a capa ficou tão simples, mas como diz tanto da nossa história, né? Então é isso, gente. Fica aí essa recomendação pra vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo enorme. Tchau, tchau.